Vamos seguir ainda falando sobre o atentado contra Donald Trump. Na linha conosco está o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, que gentilmente nos atende aqui neste horário. Professor, muito bom dia. Já quero saber de cara aqui o quanto essa imagem de Donald Trump, a gente tem falado muito sobre a imagem, mas o episódio em si, né? Esse atentado contra Trump e a imagem de Trump com punho cerrado, braço para o alto, bandeira dos Estados Unidos ao fundo, rosto sangrando e convocando os seus apoiadores a lutarem, gritando fight, fight, por algumas vezes, o quanto isso mobiliza seus apoiadores, o quanto isso influencia o voto dos indecisos e, portanto, decide essa eleição. Professor, bom dia. Bom dia, cara. Olha, o primeiro ponto que eu gostei da tua exposição foi de marcar direitinho o que é esse episódio. Esse episódio, daqui a bastante tempo, será sempre lembrado como um marco divisório da campanha de 2024. Né? Assim como vários marcos divisórios em campanha, esse vai ser, né? Daqui para frente. O problema está no formato do uso. Né? O filho de Trump já deixou isso muito claro, do Donald Trump Jr., deixou isso muito claro quando ele avisou, né? Olhando para o acontecido que meu pai, mais uma vez, ofereceu a sua vida para, abre aspas, salvar a América. Essa é a ideia. Né? A ideia é a da construção do herói, a jornada do herói. Né? A ideia é sempre essa. Bem, o cinema explorou, todo mundo explora isso aí, eles também. Né? Então você forma a jornada do herói. A questão central está para quantos? Né? Esse é o ponto. Quando nós olhamos para a eleição americana, Biden tinha razão quando ele dizia: ninguém pode dizer que eu não vou ganhar a eleição. As pesquisas não dizem isso, é verdade. E mesmo depois do debate, depois de toda aquela pressão do debate, a pesquisa de YouGov mostrou que em 42 estados americanos que são tradicionais, normais, e que são estados ou democratas ou republicanos, eles estavam empatados, os dois candidatos, em 46%. O que isso significa? Significa que apenas 7 estados vão decidir a eleição, como você disse. Quando 7 estados decidem a eleição, quantos nesse estado vão, de alguma forma, quantos nesse estado vão prestar atenção nessa imagem? As primeiras sinalizações é de que a mesma polarização que existe na sociedade americana, ela sobrevive na absorção dessa imagem. Aqueles que são trumpistas vão achar essa imagem fantástica, vão comprar camiseta, vão comprar um novo boné com a símbolo dessa imagem. Aqueles que acreditavam numa visão democrática da realidade do Partido Democrata vão olhar para isso e lamentar. A pergunta central é, primeiro, quantos? Segundo, quanto tempo essa imagem dura? Nós temos que ter bem claro que, a partir de agora, a partir da formalização das candidaturas, tanto da candidatura de Trump como da candidatura de Biden, os dois lados, e principalmente o lado de Biden, os estrategistas da campanha já deixaram isso bem claro, começarão a cobrar o plano de governo. Em outras palavras, a imagem terá sua força, mas ela não terá sua força de convencer aqueles que vão querer saber como é que eles vão viver nos próximos 4 anos. Uhum. E aí eu quero aproveitar e puxar aqui o fim do comentário da Mônica Bergamo, professor, nesse sentido de que essa imagem, quanto tempo ela dura e até que ponto ela se sobrepõe e ela apaga ou enfraquece aquela outra imagem de Joe Biden vulnerável, né? De alguma forma, apesar de termos essa agora demonstração de força, de Trump se colocando como esse personagem quase que um super-herói, em que medida a gente acaba esquecendo um pouco daquele Joe Biden vulnerável? Isso é essencial. Essa sua lembrança é ótima. Primeiro de tudo, porque nós temos um outro assunto. Política é percepção, todos nós sabemos disso. A percepção era fragilidade de Biden. Agora a percepção está dominando todos os comentários. Né? Não é só dominando a mídia, dominando os comentários. A mídia reflete o comentário da sociedade. Né? Quando nós olhamos para essa realidade, o que a gente observa? Substituiu-se a discussão de fragilidade por uma discussão de força. Qual foi a resposta da estratégia de campanha de Biden? Oferecer uma imagem de serenidade.
Foi o discurso dele de ontem, no Salão Oval. Oferecer uma imagem de serenidade, oferecer uma imagem de que a sociedade americana não pode suportar mais tensão política, não será pela violência. Então nós vamos rebater a imagem da força com a imagem da serenidade, a imagem da força com a imagem da moderação. Deste modo, caberá ao eleitor escolher qual caminho. O eleitor indeciso, porque de 85% a 88% dos eleitores já se definiram. Eles ou são democratas ou são republicanos, estão empatados. Esses estados swing é que vão mudar. Há 2 dias antes, na sexta-feira anterior ao episódio de sábado, os estrategistas de campanha de Biden já avisavam que eles vão destinar todos os recursos, tanto de publicidade como de presença do candidato, para 3 estados, que é Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Porque nesses 3 estados, Biden está atrás de Trump. Ele pretende apostar nesses 3 estados. Olha, eu ousaria dizer que a figura do bombeiro que deu sua vida neste episódio pode ser mais forte. Os democratas podem utilizá-lo para dizer: 2 crianças ficaram sem. A ideia de sem pai, a ideia de serenidade, a ideia de moderação que Biden vender vai superar a ideia principalmente de fragilidade. A eleição não está decidida, nós temos que ter isso muito claro. Esse é um vetor importante que aconteceu, mas ele não é definidor. Vamos com calma. Definidor será essencialmente o que é que vai acontecer nos próximos 4 anos com cada eleitor. Como é que cada eleitor vai julgar esse processo? É percepção? É. Mas plano de governo também vai contar. Para a gente tentar entender do que nós estamos falando. O debate sobre a principal ponto do plano de governo de Trump, transformar impostos em tarifas. Isso significa o seguinte: a ideia de progressividade do imposto. Rico paga mais imposto, pobre paga menos imposto, fica substituído por uma tarifa que é igual para todos. Trump diz isso para dizer que os ricos precisam pagar menos impostos para gerar mais investimento. Precisa saber se os pobres vão se convencer disso. Se a classe média americana que trabalha em part-time, que tem os seus medos com a inflação, vai se convencer disso. Está vendo? Quando a gente olha para isso, o plano de governo, de alguma forma, simples, absolutamente próximo da vida de cada um. Não é macroeconomia, não. É micro. Vai, de alguma forma, ter um peso muito... Esse debate começa com a escolha dos candidatos na convenção republicana desta semana e na convenção democrata da primeira semana de agosto. Professor Trevisan, mas claro que a campanha de Joe Biden também vai voltar os olhos especificamente para tudo que aconteceu 2 dias atrás e não vai, de fato, minimizar o que aconteceu, mas tentar colocar esse fato dentro de um contexto geral, né? Porque no próprio pronunciamento do presidente Joe Biden, queria que o senhor falasse sobre isso, ele, claro, prestou solidariedade ao ex-presidente Donald Trump. Trump até disse que o Biden foi gentil ao telefonar para ele, mas de maneira sutil colocou esse episódio dentro, como eu disse, de um contexto mais amplo de ataque à democracia, porque ele não falou só disso. Ele disse que esse episódio do atentado contra Donald Trump estaria no mesmo contexto de uma série de outros ataques à democracia, como a invasão do Capitólio, o sequestro da governadora do Michigan, a agressão ao marido de Nancy Pelosi, ou seja, ele não minimizou o fato, mas colocou isso dentro de um pacote maior. Queria saber do senhor, com a intenção talvez de não transformar Trump numa vítima única ou num mártir dessa eleição? Veja bem, você lembrou um fato essencial. O que está em jogo nessa eleição, desculpe a expressão tão forte, e Biden tem usado isso, os democratas têm usado isso, é a sobrevivência da democracia como nós a entendemos. A democracia está ameaçada tanto pela violência das balas, como também pela violência da internet, pela violência das redes sociais. Tudo isso está presente nessa fala de Biden. Nós não precisamos de um homem forte, nós precisamos de um homem democrático. Nós vamos proteger a democracia e não fortalecer tiranos. É disso que Biden falou.
Essa imagem você está descrevendo exatamente o ponto 2 da estratégia da campanha de Biden. A segunda parte da campanha de Biden será realçar exatamente quem defende e quem ataca a democracia. É neste ponto que a fala no Salão Oval lembrou eu ia comentar exatamente isso. A fala no Salão Oval lembrou o episódio do Capitólio. Aquele personagem que tinha aqueles chifres de vikings pediu à polícia que devolvesse os chifres para ele, porque ele pretende usar na campanha. Opa! Quando nós olhamos para esse fato, que o New York Times noticiou em primeira página, eu quero de volta os chifres, eu quero de volta o episódio do Capitólio. A campanha de Biden notou o sinal e usou de uma forma competente, já sinalizando qual será a parte 2, o desdobramento 2, depois das apresentações dos planos de governo. Quem é que efetivamente vai representar a democracia e quem não a representa. De novo, para os eleitores indecisos, eu insisto, a eleição de 2020 foi ganha porque o eleitor negro da Geórgia saiu de casa e foi votar. É um dos processos de Trump, em que ele pede a um procurador eleitoral, me arrume 11.800 votos para eu resolver esse problema. É disso que nós estamos falando. É da capacidade de convencimento do eleitor que não acredita mover-se, sair de casa. Às vezes, quando você fala de democracia, faz as pessoas saírem de casa assim. Professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, a gente poderia ficar aqui mais meia hora e não seria tempo suficiente ainda para tratar de tudo. É sempre muito bom contar com o senhor, a gente aprende demais, é sempre uma aula e o senhor sempre muito gentil. Então, um bom dia e voltamos a conversar certamente em breve. Um abraço. Eu aqui agradeço o convite de vocês. Bom dia a todos. Uma excelente conversa, sem dúvida nenhuma. Bom dia a todos. Bom dia.